eu sou a Laura. Sejam bem-vindas ao Pode Me Chamar de Amigas, o seu companheiro de cardio. Aquele espaço de conversas despretensiosas, mas com assuntos super relevantes sobre estilo de vida, saúde e bem-estar. Oi, eu sou a Mel e chegamos ao nosso 7º episódio do podcast. Estou muito feliz com esse marco, amiga. Já falamos de coisas muito legais, já falamos sobre temas importantes, sobre emoções, sobre amizade. E hoje a gente vai falar sobre um tema que também é muito legal e super prático, né, amiga? Que é sobre viagens e dieta. Como que a gente faz aí para conseguir encaixar o nosso estilo de vida, né, de exercício físico, de alimentação saudável, dentro de um contexto diferente da nossa rotina, né, que são as viagens. A Laura viajou há poucas semanas, né? Fez uma viagem maravilhosa para a Bahia. Eu também fiz uma viagem para os Estados Unidos esse ano. Então, a gente tem experiências aí bem frescas para compartilhar com vocês. De como que a gente encaixou as coisas, o que deu certo, o que não deu. Acho que vai gerar vários insights para vocês. Espero que vocês gostem. Amiga, para a gente começar esse assunto, a gente conversou bastante sobre isso antes, né? E a gente se acompanhou dentro desse ano, onde a gente estava planejando as viagens, onde a gente estava conversando e trocando bastante ideia. E tu deu muitas dicas sobre como se preparar para a viagem, né? O antes. Conta pra gente assim, um pouquinho sobre como que tu lidou com essa tua última experiência, como é que foi para ti? Então, eu fazem agora 2 semanas que eu retornei de viagem e eu acho que nesse assunto existem 2 pontos, né? O ponto mais prático e o ponto mais comportamental da coisa, né? Que é onde entram as nossas emoções, o nosso estado de espírito sobre o assunto. Então, assim, o primeiro de tudo, pra gente não sair da nossa rotina 100% quando a gente tá fora da nossa rotina, da nossa casa, enfim, é gostar do que a gente faz, né? É gostar do nosso dia a dia, saber os nossos porquês, entender que são prazeres também. Assim como estar fora da rotina, a rotina também tem que ser prazerosa. Partindo desse ponto, né, aí encontrar um equilíbrio sobre isso. Eu acho que cada pessoa tem o seu. Eu fui pra Bahia agora recentemente, eu passei uma semana lá. E quando eu comecei a me organizar, os looks, a maquiagem, fazer todos os meus preparativos pré-viagem, eu logo também já sabia que eu faria uma necessaire de suplementos, de produtos industrializados, né? Mas que tem umas tabelas nutricionais mais limpas e que caberiam em momentos de emergência e que eram produtos práticos também, né? Embalados, que não são o que eu consumo no meu dia a dia, né? Porque eu tenho uma alimentação mais limpa habitualmente. Mas é aquela frase, né, amiga? O bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Fazer 70% é melhor do que fazer 0%. Então eu sempre parto dessa linha. E desde o momento que eu aprendi que eu não preciso ser extremista, né? Ou vou fazer tudo 100% certo ou não vou fazer nada. Quando eu entendi que pode existir um equilíbrio nesses momentos, tudo começou a fluir muito mais naturalmente, né? Porque antes de eu ir para uma viagem, eu também penso, cara, beleza, vou me preparar para essa viagem, eu vou para essa viagem, mas eu também vou retornar dela. E como eu quero retornar dela? Super frustrada, super, chateada com o tanto de exceções que eu abri, o tanto de inchaço que volta junto com a gente e tudo mais. Então, eu, desde o início, né, da viagem, eu já comecei a me preparar sobre isso. O que eu levaria, o que eu conseguiria inserir na mala para conseguir ter lá disponível para mim, né? Eu já viajo tem algum tempo, porque eu faço essa questão Santa Catarina e Rio Grande do Sul há bastante tempo, né? E isso foi me ensinando a pensar em possibilidades para viver a vida real, porque isso é a vida acontecendo, né? Eu não tenho como entrar numa bolha onde tudo seja perfeito para fazer a minha dieta bonitinha, não. Eu tenho que arrumar soluções para essas circunstâncias, como no caso de uma viagem, né? Então, e eu também vejo muito o meu sentimento. Se eu preparo a minha cabeça do tipo, vou fazer o que eu posso nas condições que eu vou ter nessa viagem, me ajuda muito, porque eu já vou programada a equilibrar os meus pratinhos lá, sabe? Eu entendo que eu posso fazer alguma coisa que me faça bem. E outro ponto que eu noto bastante é que quando eu abro todas as sessões e não me cuido nada, eu fico mais chateada. Parece que eu não consigo aproveitar a viagem como eu gostaria por causa do meu estado de espírito em relação ao que eu tô fazendo, sabe?
sei se você... Porque eu acho que. E eu acho que uma coisa que faz muito sentido pensar quando a gente pensa na experiência de viajar é que eu, pelo menos, né, quando viajo, o fator conhecer novas gastronomias também é um ponto muito importante que eu adoro buscar, pesquisar, colocar numa lista de lugares que eu quero conhecer, coisas que eu quero comer. Mas não é só isso, né? Cara, o ato de viajar é o ato de tu conhecer novos espaços, novas culturas, aproveitar com quem tu tá viajando, né? Aproveitar para conhecer pessoas novas. E eu acho que um grande erro que muitas pessoas cometem é viajar só pensando no prazer de comer, né? O que que eu vou comer, quais são as refeições que eu vou fazer. Isso é muito importante na experiência de viajar, mas ela não pode ser a única, né? E quando ela se torna a única fonte de prazer dentro de uma viagem, é que esses excessos acontecem, né? A gente fica tão vidrada em precisar comer tudo que a gente acaba se perdendo. E o ponto que tu falou sobre antes de viajar, eu ter uma rotina que me dê prazer, que seja boa, a gente perde aquela mentalidade de dizer, se eu tô viajando é porque eu estou Permissivo. me libertando, né? Saindo de uma prisão. Então, tudo pode, tudo é permitido. Cara, se tu tá com essa mentalidade dentro de uma viagem, provavelmente a tua rotina não é tão prazerosa como ela poderia ser. Então, também vale a pena a gente repensar coisas para além da viagem, né? Exatamente, essa questão que tu tocou é justamente o que eu pensei agora. É que muitas vezes as pessoas enxergam a rotina como uma prisão mesmo, e aí que qualquer possibilidade de libertação é uma possibilidade de, nossa, agora eu tô livre disso, não preciso pensar nisso. Só que aí eu entendo que existe outras coisas a serem analisadas. Como tu tá vivendo a tua vida? Tu gosta da forma como tu leva a tua rotina, o teu dia a dia? Para que a tua viagem não seja esse sentimento de, nossa, eu vou fazer tudo que eu puder agora porque na minha rotina eu não posso. Então, esse para mim é o ponto do equilíbrio, sabe? Tu entender que mesmo dentro ou fora da tua rotina, tu vai fazer escolhas condizentes com o momento. Se é a hora de abrir uma exceção, tanto na viagem quanto na minha rotina, eu vou fazer, porque para mim é a hora, sabe? Então, a minha organização para pré-viagem, né, é essa. É arrumar esses sachêzinhos de whey, de barra de proteína, aqueles... tipo como se fosse... O que me ajudou muito agora na última viagem foi aqueles wheys de líquidos mesmo, né? Tipo o Pro e similares, que é muito prático, porque às vezes o whey é um pó, tem que juntar com um copo e tudo mais. Então, pensar em coisas facilitadoras. O que eu usava de whey era na pousada, que tinha café, eu botava dentro do meu café e já garantia uma proteína ali. Então, são essas sacadas que a gente tem que pensar para tornar essa viagem gostosa, mas não só uma questão de alimentação, faz parte, mas não pode ser só isso, resumida a isso, e que tu consiga equilibrar os pratos para na volta tu não ter aquela sensação de tipo, meu Deus, vou começar do zero agora, que saco. Isso é muito desmotivador porque eu já passei muito. Eu já fiz viagens onde eu meti o pé total e aí eu voltei pensando, cara, não precisava de tudo isso, sabe? Foi desnecessário. Então essas coisas me ensinaram um pouco em relação a isso. Quando a gente estava falando quando a gente estava pensando no roteiro, né, desse episódio, eu pensei muito em algumas situações. Por exemplo, a situação do trajeto, né? Durante o trajeto. O que acontece geralmente, né? Seja de ônibus ou avião, a gente às vezes se desloca e esse percurso ele leva às vezes de 5, 10, 15 horas, né? E aí uma prática que a gente percebe muito que, assim, eu já fiz também, que é fazer o maior estoque de besteira possível. Docinho, pirulito, bala, chocolate, salgadinho e tudo mais. Isso eu vejo muito na prática de ônibus, né? Quando a gente faz a viagem de ônibus. A gente já fez muito, né, amiga, de Florianópolis para o Rio Grande do Sul, como tu comentou, que é uma viagem noturna, né? A gente sai daqui 8 horas da noite e chega lá, sei lá, 7 horas da manhã. E nesse período as pessoas não param de comer o tempo todo comendo. E eu acho que tem a ver com a ansiedade de chegar no destino, né? Mas aí a gente tem que pensar, dentro dessas 10 horas, tu realmente precisa fazer tantos lanches? Tu faria tantos lanches se estivesse em casa, né? Porque, assim, dentro do período de transporte, né, em que tu tá no ônibus, no avião, tu nem tá aproveitando, não é uma comida típica que faz parte daquela viagem. Às vezes tu tá comendo um snack
industrializado qualquer. Essas comidas de avião que nos dão, será que a gente realmente precisa comer só porque está ali disponível e de graça? Então, se fazer essas perguntas em situações super pequenas faz a diferença, né? Isso me lembra muito quando a gente era pequena, criança e adolescente, quando tinha excursão de escola, essas coisas. Era onde a gente fazia, mas o que muda é que hoje em dia nós somos adultos, né? E eu acho que essa questão de comer às 3 horas da manhã num ônibus é muito sobre ócio e ansiedade. As pessoas não sabem lidar com os sentimentos, né? A gente muitas vezes cai nisso. Então, saber identificar quando é uma fome fisiológica, quando é uma fome emocional. Esse tipo de coisa é importante, hoje em dia que a gente tem mais consciência, né? Adultas que somos, saber se faz sentido estar coerente com aquilo que a gente quer a longo prazo, não só naquele momento, né? Então, são questões que a gente está levantando aqui, que a gente se pergunta também, e acho muito válido a gente pensar nessa época do ano sobre isso, né? Sabe uma coisa, amiga, que eu gosto muito de pensar quando eu tô planejando uma viagem, por exemplo? Sei lá, eu sei que eu vou ficar 7 dias fora, eu vou para um destino, né? Para uma viagem. Eu gosto de pensar que eu tenho fichas a serem gastas, né? Como a gente lida com as nossas refeições livres hoje em dia, né? Cara, eu tenho uma vez por semana, 2 fichas de refeição para gastar. Onde que eu quero gastar essas fichas, né? Então, é legal de tu pensar por essa analogia. E antes mesmo da viagem acontecer, eu gosto muito de pesquisar restaurantes, cafeterias que eu quero conhecer, né? Porque eu já vou um pouquinho mais orientada ao que de fato vale a pena se gastar, né? Então eu gosto, é um prazer para mim fazer essa pesquisa, né? Já encontrar, já pensar no que eu quero provar. Esse ano eu viajei, eu fui para os Estados Unidos e lá as comidas são muito diferentes, são muito pesadas. Eu sabia que eu queria provar muitas coisas, mas eu fui pensando, cara, vale a pena? Eu fiz uma lista de mais ou menos umas 5 cafeterias que eu queria ir, ou até mais, assim, porque eu sou muito apaixonada por cookies, né? E lá tem muitos cookies novos, diferentes e tudo mais. Aí eu pensei, cara, eu não preciso provar todos, mas eu quero provar X, Y, Z. Esses aqui eu não abro mão, né? E aí foi um prazer conhecer o lugar, experimentar, provar, poder voltar e dizer, cara, provei o que eu realmente queria, sabe? E não deixar simplesmente que a rotina lá e os dias passassem e eu fosse permissiva com qualquer tipo de oferta de comida que estivesse à minha frente, né? Esse eu acho que foi um grande acerto que eu fiz nessa viagem e que eu quero replicar para as próximas também. Sim, é muito aquela frase, né? Tudo não terás. Tu vai ter que fazer as tuas escolhas, ver o que realmente faz sentido e ficar em paz com elas, né? E também pensar um pouco, não só em coisas gostosas, mas também em contrapartida para argumentar a outra parte, em nutrir o corpo, né? Pô, tu vai fazer um monte de caminhada numa viagem dessas, né? O que teu corpo precisa? É só açúcar, 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 massa, açúcar, açúcar? Talvez não, talvez tenha que pensar na nutrição também para equilibrar, né? Então, eu acho que esses raciocínios são importantes, porque a gente pensa muito em estética e tal, mas também pensa em longevidade. E se a gente fosse uma pessoa que viaja e trabalha todos os meses, por exemplo, a maior parte do tempo a gente estaria fazendo essas exceções. Então, saber ponderar, eu acho que é bem importante, fundamental. Em ocasiões atípicas, né? Uma viagem, um evento, enfim. É saber fazer as nossas escolhas, porque a gente prioriza também um estilo de vida mais saudável, né? Uhum. Contando um pouquinho bem prática, assim, como é que eu me planejei para essa viagem, a gente tinha a opção de ficar ou em hotel ou buscar por um Airbnb, né? A gente acabou encontrando um Airbnb e a gente um dos critérios inegociáveis para a gente era que o local tivesse cozinha. Porque além da gente economizar, né, não tendo que fazer todas as refeições fora, a gente também conseguia cozinhar algumas coisas. Então lá a gente fazia mais ou menos 4 refeições por dia, né? O café da manhã sempre em casa, né? Então eu levei também os sachês, eu comprei fruta nos mercados e iogurte. Então, cara, não fugia muito do que eu já fazia aqui. E eu amo essa combinação. Então, todo o café da manhã era isso. Era whey, era fruta e era um iogurte diferentão lá que tinha e eu queria provar. Então, tem outro ponto, né? Tu não precisa provar só coisas super calóricas. Cara, no destino que eu fui esse ano,
tinham opções saudáveis que eu também queria provar que não tinham normalmente no meu dia a dia, né? Foi bem legal também. E aí eu tinha mais ou menos 1 a 2 fichas para gastar no dia. Daí eu combinava com o Fabrício, cara, o que a gente vai comer hoje que vai ser top? Vai ser um almoço ou uma janta? Tá, vamos então combinar e negociar que essa refeição a gente vai realmente provar alguma coisa muito diferente. E assim a gente foi levando, sabe? Não é porque tu tá fora de casa que todas as tuas refeições precisam ser super diferentes e fora do que tu já faz, sabe? Então acho que isso é um equilíbrio legal também. Exatamente. E assim, todo lugar que tu for, o exemplo da fruta e do iogurte é muito bom, porque todo lugar que tu for vai ter um mini mercado, uma vendinha que vai vender fruta. Fruta é a coisa mais fácil de encontrar. E iogurte também. Hoje em dia as pessoas, os lugares já têm opções muito saudáveis. Quando eu vou pra Teutônia, minha mãe sabe que eu tô chegando, ela já faz uma compra absurda de frutas, assim, pra me esperar, porque ela sabe que isso é importante pra mim, sabe? Pode ser até à noite a gente vai comer pizza, hambúrguer e tal, sim, beleza, mas tem todo o contexto alimentar do dia inteiro. Então, fruta pra mim é uma coisa que é muito tranquila de encontrar e dá super pra quebrar galho, sabe? Os sachês eu até trouxe aqui pra mostrar, né? Tipo, aqueles sachêzinhos de whey normal, de super cafés e tudo mais, as coisas que, tipo, te trazem de volta essa energia de rotina, só pra tu não te perder completamente. Pra mim ajuda muito. Assim, lá na Bahia, quando eu ia me arrumar e tudo mais, eu via aquela necessaire de coisas que eu tinha preparado e eu lembrava, cara, eu trouxe isso porque lá quando eu tava arrumando minha mala, fazia sentido. Então tá aqui por algum motivo, eu vou sim utilizar, né? Aí eu descia na nossa pousada, tinha café à vontade, café líquido. Cara, à tarde eu pegava um café, colocava whey, pegava uma fruta que eu tinha comprado no mercado, que tava no frigobar. Então, assim, sempre, se tu quiser de verdade, tu vai conseguir dar um jeito, sabe? Amiga, e diferente da minha experiência que eu tinha uma cozinha, né, que conseguia fazer algumas refeições, tu na Bahia esse ano não teve. Tu tava todos os dias com disposição de comida no café da manhã. Como que tu lidou com esses cafés da manhã livres? Porque pra mim isso é sempre um ponto muito sensível. Eu Sim. sou louca por café da manhã com bolo, salgadinho. Então, Cara, pra mim é muito difícil lidar com essa situação. então, eu me conhecendo, sei que a parte da manhã não é o meu período de maior fragilidade. Vulnerabilidade. Nesse momento eu consigo segurar muito bem. Mas ainda assim eu queria aproveitar. Tipo, poxa, a gente tava pagando, a gente tava num lugar diferente, era o nosso momento do ano de viagem, então eu fiz as minhas escolhas, né? Sempre inseri fruta e ovo mexido. Assim, era sempre. E mais alguma coisinha. Do tipo, um dia tem um bolo que eu acho que é gostoso e eu vou gostar. Beleza, vou escolher ele. Um dia é tapioca com doce de leite. Beleza, vai ser. E aí eu dava um espaço bem grande até o almoço, porque não é só porque era o horário de almoço que eu ia enfiar a comida pra dentro. Eu tinha feito um café da manhã super completo, até com muito mais calorias do que eu como habitualmente. Então não tinha porquê, só porque deu meio-dia eu preciso comer. A gente tava ali curtindo a viagem, curtindo o lugar e tal. Eu almoçava às vezes 3 horas da tarde, sabe? Então eu sentia que eu tava super usando aquela caloria a mais, sabe? Na minha cabeça isso faz muito sentido. Então, eu ia fazendo desse jeito. E tem outra coisa também, que quando eu não como tão bem, eu fico meio emocionalmente meio torta, assim, sabe? Tipo, meio. Não fico tão disposta e contente com as minhas escolhas. Então, eu pensava comigo mesmo, cara, se eu começar a comer um monte de coisa aqui, só pra empurrar pra dentro, só porque, tipo, é a única oportunidade da minha vida. Vozes da nossa cabeça, né? Já eu volto pra minha rotina e tal. Se eu tivesse esse tipo de pensamento, eu não teria aproveitado tanto a viagem, sabe? Isso reflete pra mim em muitas coisas. Na minha viagem com meu parceiro, no quanto eu quero me comunicar com as minhas amigas na internet sobre a viagem. Quando eu não tô tão feliz com as minhas escolhas, tanto alimentares quanto, tipo assim, escolhas de vida mesmo, eu vou me enfiando, tipo, meio que num azul, num buraquinho, assim, tipo, fiz tudo errado mesmo, não quero nem aparecer, não quero falar com ninguém, sabe? Então, essas coisas pegam muito pra mim. Hoje em dia, eu já passei por várias fases da vida, né? Mas essas coisas hoje em dia já vem com uma certa dose de equilíbrio, sabe? Muito bom. Então, funciona muito pra mim. Agora, outra coisa que a gente gostaria de falar é sobre esses projetos pré-viagem, né?
projeto pré-verão, pré-viagem. Quer falar um pouco, amiga? Assim, sempre rola essa dúvida, né? Ah, tem uma viagem programada, vou trabalhar aqui com um período de 1 a 2 meses até chegar lá, né? O que eu preciso fazer? Eu acho que existe um caminho saudável. Não é um caminho extremo onde eu vou cortar as refeições, eu vou fazer tipo uma restrição calórica muito alta, vou triplicar de exercício físico. Acho que esse caminho ele é errado, porque é esse caminho que gera gatilhos depois na viagem de pensar, cara, me esforcei que nem uma maluca antes, agora é a minha carta de alforria, tá tudo liberado e depois eu penso nisso. Acho que só prejudica, né? Então, pensar que antes dessa viagem, sim, é um momento para tu focar e fazer tudo certo, né? Cara, antes da viagem, eu gosto muito desses mini desafios de pensar, cara, será que eu consigo ficar 20 dias seguindo 100% do plano? E isso não significa 100% de restrição, significa fazer o que eu estou planejando, que são as minhas refeições livres planejadas, todos os meus exercícios físicos, tomar a minha quantidade de água por dia. Então, eu gosto de me colocar esse tipo de meta, sabe? Não meta de peso, não meta de porcentagem de gordura, até porque isso a gente não tem controle. Mas eu gosto, sim, de planejar um mini desafio antes da viagem, porque eu sei que eu vou chegar na viagem, tipo, me sentindo muito melhor e realizada, né? Tu também gosta de fazer isso, né, amiga? Eu funciono muito bem com esse tipo de tiros curtos, né? De mini desafios, de ter uma data, um evento, uma viagem. Laura, funciona muito também com isso. E tudo que me ajuda e não me atrapalha, eu vou aderir, né? Então, pré-viagem a gente fez o desafio e foi muito bom. Cheguei lá do jeito que eu gostaria, sendo eu mesma, né? Não mudando meu corpo radicalmente, porque não é nisso que eu acredito. Então, sendo realmente, é clichê, mas é real, sendo a minha melhor versão. Eu me determinei foram 21 dias, 28 dias, a fazer o melhor que eu pudesse. Houveram erros no meio do caminho? Sim, mas o meu propósito era fazer o melhor que eu pudesse naquele tempo. E eu consegui. Acho legal também o pré, fazer um desafio assim, ou dar uma segurada maior no pré e no pós, porque daí tu consegue voltar até onde tu tava, sabe? Então, Até, e assim, é o de. Eu gosto muito dessa analogia das fichas, né? Cara, reservar as fichas para gastar em momentos que realmente vão valer a pena. Porque não faz sentido eu gastar uma ficha numa tarde de terça-feira que eu vou só descontar o estresse do trabalho num pote de doce de leite, sabe? Isso não é uma ficha bem gasta para mim, pelo menos para mim. É uma ficha bem gasta eu utilizar na viagem, num restaurante que eu quero conhecer, que não vou mais voltar. Então, colocar isso na balança é importante, né? super. A questão que tu gosta de usar das fichas, eu concordo muito, porque às vezes a gente nos deixa levar pela rotina, pela ansiedade, pela frustração, acaba não sendo consciente nessa escolha. E na viagem, se eu tô optando comer, vamos supor, o mesmo doce de leite, no sofá, irritada, estressada, frustrada. E aí na Bahia, dentro de uma tapioca. É o mesmo produto, é a mesma coisa, mas são situações diferentes, sabe? Contexto, né? São contextos, são outras propostas, né? Então, reduzir muito mais esse tipo de gatilho de frustração e desconto na comida e saber escolher os nossos momentos de fazer essas refeições livres, enfim. Sobre viagem também, eu caminhei muito na viagem, assim como eu tenho certeza que tu também caminhou muito. Além disso, teve um dia lá, que eu tava muito afim de suar. Eu tava com saudade de fazer esporte, de sentir aquela endorfina, sabe? E aí mandei mensagem pra Clau, que é minha amiga e é personal, né? E falei, amiga, tem um treino aí pra eu fazer com o peso do corpo? Ela me mandou, eu peguei a sacada do nosso hotel e fiz, e foi maravilhoso, sabe? Não foi um super treino, mas foi só pra não esquecer da minha rotina, só pra não esquecer do quanto isso me faz bem, sabe? Não era sobre, gastei 100 ou 500 calorias. Não, era sobre a continuidade do que é importante pra mim. Perfeito. Então, só pra resgatar aquilo que me faz bem no dia a dia. Acho que se manter ativa em viagem é muito importante, né? E sempre que a gente puder ficar ativa, seja na caminhada, né? Ou até conseguir encaixar um exercício físico,
acho que faz muito sentido. É até um ponto que eu ia puxar agora sobre essa questão, né? Tem como encaixar os treinos dentro de uma viagem? Às vezes sim, às vezes não, né? E talvez nem todos os dias, mas talvez tu conseguir fazer uma vez dentro de uma semana já tá ótimo, né? Até porque condicionamento é um negócio que se perde muito fácil. Então, se tu não fizer nada, nenhuma caminhada, nada numa viagem, tu vai voltar de novo, como o exemplo de voltar muito mais retido, tu vai voltar muito mais cansada, sem energia, sem força, sabe? Então, eu sempre falo que continuar, independente de como for, é melhor do que parar. Porque se tu para, tu tem que voltar de um zero. Se tu continua e tu tá lá no 30%, é 30. Para subir até o 100 é muito mais fácil. Então, é sempre pensar nesse tipo de situação, né? E lembrar que existe um retorno sempre, que é importante. E isso se trata tanto de viagem quanto de um evento. Não é a última viagem da tua vida, não é o último evento da tua vida. Tu vai ter que conseguir encontrar um equilíbrio se tu quiser manter a tua outra parte, que é a estética, a longevidade, a saúde, a qualidade de vida, alinhado ao aproveitar. Então, sempre é importante encontrar um equilíbrio nesse sentido, sabe? É saber fazer suas escolhas, né? Independente de... Cara, o João comeu tudo errado, como habitualmente. Mas eu preciso também, só porque ele tá fazendo isso? O que é mais importante pra mim, sabe? E acho que... Desculpa te interromper, amiga, mas vamos falar sobre a questão das pessoas que estão nos acompanhando na viagem, né? Não é porque as pessoas estão comendo tudo, ou sei lá, optaram por beber todos os dias, que tu também precisa fazer acompanhar essa rotina, né? E ainda mais quando a gente tá falando de homens, né? Cara, não tem como acompanhar o tanto que eles comem, o tanto que eles bebem, enfim, porque são organismos muito diferentes, né? E quando a gente tá falando da diferença entre homem e mulher, isso é muito gritante. Então, às vezes a gente acaba indo na onda, né? Pegando tudo que a outra pessoa tá comendo. E também, pra eles, talvez nem importa isso. Também. Mas pra gente importa, sabe? Pra eles não faz diferença. Eles sabem que retornando tá tudo certo, não é uma questão pra eles, mas é pra gente. Então a gente tem que. Eu tenho que respeitar a Laura também, sabe? Não só respeitar, enfim, a pessoa que tá comigo porque ela quer comer aquele negócio. E também não dá pra ser a chata. Mas é isso. É o equilíbrio que mais conta, como tudo na vida que a gente sempre fala, né? O equilíbrio é encontrar o seu. Cada pessoa tem o seu. Eu já tive viagens que eu não pensei em nada disso, sabe? Já tive momentos em que eu não tava com o meu mindset virado pra posso fazer o possível. Não, eu tava tipo, cara, dane-se, vou fazer tudo que eu quiser, comer tudo que eu quiser. A volta foi muito pior, mas foi só uma consequência do que eu tinha escolhido. Assim que como eu escolhi, por exemplo, na Bahia, agora escolhi um certo equilíbrio, a minha volta não foi pesada, não foi o fim do mundo. Até porque, até é bem interessante falar que na volta a gente teve o nosso voo cancelado, a gente teve que dormir em São Paulo uma noite, né? E no dia seguinte era segunda-feira. A Mel sabe que eu gosto de começar minha semana bem e segundas-feiras pra mim importam. Pra Mel não importa tanto, mas pra mim importa muito, assim, sabe? Pra mim segunda-feira é o start na semana e pra mim determina muita coisa. E eu ia estar no hotel, não ia estar em casa. Cara, eu ia chorar e ia escolher fazer tudo errado só porque não tava como previsto? Não. Eu descobri que no hotel tinha uma academia. Eu acordei 5 horas da manhã no dia seguinte, na segunda-feira, corri meia hora e voltei pro café da manhã. Como eu tinha corrido, o meu café da manhã foi muito equilibrado. Eu já tava com aquela endorfina, sabe? Vou alimentar o meu corpo, uma coisa assim. Então eu retornei já retornando. Eu não esperei, tipo, já que era terça, então não vou, já que eu vou voltar só na segunda que vem. Não. Eu consegui encontrar uma maneira de retornar o mais breve possível, sabe? É que às vezes o que a gente precisa manter é o hábito da ação e não necessariamente a ação como um todo, né? Eu até vou trazer um exemplo prático dessa semana. Eu faço cardio praticamente todo dia, 5 vezes por semana, né? Na minha bike e tudo mais. E essa semana eu tô muito preguiçosa para fazer ele. E ontem foi um dia que eu pensei várias vezes, ai, cara, já treinei, não preciso fazer, vou pular. Mas eu pensei, o mínimo que eu fizer vai ser bom.
Eu sentei e fiz 30 minutos. Não era 1 hora que eu tenho planejado, mas pelo menos eu não perdi o hábito de ir fazer. Então, tipo assim, o comportamento da ação, para mim, é o que mais importa, até mais do que eu conseguir fazer a 1 hora completa, sabe? Isso aplicado à viagem faz muito sentido, né? Da gente sair da nossa rotina, mas sempre buscar referência. Qual que é a minha referência? Para não se Minha referência é me exercitar. A minha referência é comer proteína no café da manhã. Como que eu consigo chegar o mais próximo possível disso, né? super. E a gente até já chegou no terceiro ponto, que era o nosso pós-viagem, né? Que foi esse. Uhum. Retornou? Retornei. Não fica esperando um sinal divino para voltar à tua rotina, sabe? Eu acredito muito que aí está o porquê de gostar da sua rotina e criar uma atmosfera de rotina que tu goste, sinta prazer. Porque retornar não vai ser um sacrifício, sabe? Não vai tipo, vou voltar para aquele negócio. Não, é legal, eu gosto do resultado, eu gosto da sensação de me sentir no controle das minhas ações. Tudo isso é importante para que quando tu retorna de uma viagem, tu retorna já linear, sabe? Com como tu foi. E uma coisa que eu fiz nessa viagem, retornando, que eu não indico, é se pesar. Eu fui lá e me pesei. Não tá certo. Péssima escolha. Péssima escolha. Porque isso acaba com o teu mental, tu pensa, nossa, realmente, o que eu previ aconteceu, tô mais pesada. Mas, cara, e daí, sabe? Vou ficar lá... Mas, amiga, tu sabe que eu tenho uma experiência do que não fazer também, tá? Porque sobre essa viagem que eu fiz esse ano, né, que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 16 dias, deu uns 18 dias fora de casa. E eu me permiti muito, comi muito, equilibrei com o que eu pude, né? Mas quando eu retornei, o meu retorno não foi tão bom. Eu não estava mais acostumada com a minha rotina, porque lá eu não consegui treinar em nenhum dia. Eu treinei, me movimentei muito, caminhei muito. Mas quando eu voltei, cara, é hábito, né? Parece que quanto mais tempo tu fica fora, mais difícil é voltar. Eu lembro que eu voltei e, cara, eu levei umas 2 semanas pra conseguir, tipo, assentar as coisas, sabe? Deixar a poeira baixar, me organizar novamente, pra conseguir sentir prazer de novo na minha rotina que eu tinha. Porque, querendo ou não, quando a gente faz viagens, e a minha viagem desse ano ela foi muito diferente da minha rotina, né? Eu comi coisas muito diferentes, muito fora, não me arrependo, porque foi muito bom. Mas o retorno, ele é difícil, né? Porque lá eu comi muitas coisas palatáveis. Eu comi muito doce, muito açúcar, muita gordura, muito sal. O meu paladar, ele tava adorando aquilo. Quando eu voltei para comer o meu bolinho de todo dia, o meu frango, a minha batatinha, meu legume, não tinha o mesmo prazer. Isso é normal de acontecer, né? Pô, nosso organismo adora uma, um pico de insulina, né? Um pico de comidas palatáveis. Então eu senti essa dificuldade, sabe? Eu lembro que passaram 2 semanas, eu ainda não tava, tipo, conseguindo engrenar e foi difícil. Mas aí eu tentei fazer o exercício da autocompaixão mesmo, sabe? Da paciência, do tipo, cara, tu acabou de ter uma experiência incrível, totalmente fora do que eu já tinha feito na vida. Tem que ter paciência. Eu sei que eu vou voltar em algum momento, porque a minha rotina de me alimentar bem, de me exercitar, ela tem sentido na minha vida a longo prazo, né? Então, uma coisa que eu vejo que eu pequei um pouco foi demorar muito para voltar. Eu lembro que tinha dias que eu falava, cara, amanhã eu penso nisso. Outra manhã eu penso nisso. Na próxima semana eu penso nisso. Pode ser um pouquinho mais curto esse intervalo, né? Esse tempo. Então, fica de aviso. Não vale a pena demorar tanto assim, sabe? Eu queria ter voltado antes. E agora, na minha próxima viagem, eu vou pensar nisso, né? Toda experiência é um aprendizado, né? Do que fazer, do que funciona e o que não funciona. Acho bem válida essa tua declaração, né? Do que pode melhorar na próxima. E é muito aquele choque de realidade. Tu não vai comparar uma maçã com um cookie. Não tem como. Não tem como. As coisas... É injusto com a maçã. Exato, sabe? Então, assim, ter paciência, mas também não ser muito permissiva. Tem que encontrar ali, sabe? Às vezes, no começo, tu vai ter que ir sem vontade, vai ter que fechar a cara e, cara, eu vou pelo hábito, só pra resgatar. Vou fazer minha boca, vou fazer um treino ruim, mas eu só vou colocar minha roupa e vou até lá. Lá eu vejo o que acontece, sabe? Então, a gente tem o poder de escolha, né? De decidir o que a gente vai ou não fazer. E às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme, né?
Aham. Claro, depende de vários fatores, né? Às vezes a gente realmente não tá com saco, isso acontece com todo mundo. E tá tudo bem, né? É só pegar e colher de aprendizado e também de passar a experiência para as nossas amigas aqui que estão nos escutando. Que é legal entender, né? Quando é cansaço extremo, quando é uma permissividade maior que não faz muito sentido com o que tu quer a longo prazo. Tudo isso é analisado, né? Uhum. E E eu acho que assim, ó, registrar a forma com que tu se sente nas situações, eu acho que isso gera uma memória para que tu consiga sempre utilizá-la quando necessário, sabe? Cara, eu sei que essa minha viagem me gerou muitas memórias sobre como eu me senti. Até porque eu sei que na minha próxima viagem eu não quero demorar tanto para voltar à minha rotina como nessa última experiência, sabe? Então, ter consciência, tomar essa consciência, como tu comentou, né? Tipo, fazer um balanço geral de como é que foi a experiência, né? Das coisas boas, das coisas ruins. E pegar firme também na volta, né? Claro que não se martirizar, não se culpar em demasia, mas também saber que, cara, a viagem foi ótima, passou, e agora bola pra frente. Vamos pensar em como que a gente vai voltar a manter os bons hábitos. exatamente. Muito bom compartilhar com vocês um pouco de como é essa experiência de viagem pra gente, né? Sair da rotina é sempre baseado em escolhas, então cada um tem que fazer as escolhas conforme o que faz mais sentido pra si no momento, né? E se vocês tiverem alguma sugestão de coisas que funcionam pra vocês fora da rotina, nos escrevam nos comentários, que sempre ajuda, sempre é válido pra uma ajudar a outra. E foi muito bom esse papo. Adorei também. Ansiosa pelas próximas viagens também. Acho que com planejamento, organização e consciência do que a gente está fazendo, eu acho que tudo flui melhor, né? Deixem aqui nos comentários mesmo dicas, ideias de como é que vocês se organizam também, como é que. Se vocês estão se planejando para uma próxima viagem, a gente também quer saber. E acho que é isso, né, amiga? Isso, muito feliz. Obrigada por nos acompanharem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.